Abrindo a tela do cadastro, a primeira possibilidade de preenchimento seria a fotinho do item, podendo ser tanto capturada via webcam, quanto feito o upload de algum arquivo. Ao lado, primeiro campo obrigatório seria a descrição, que é o nome do item. Ao lado da descrição, ele permite preenchimento do código de barras, caso vocês desejem informar o código de barras, para facilitar também no momento da retirada do produto através de um leitor, você pode preencher. Abaixo, próximo campo obrigatório, unidade de medida. O sistema traz unidade de medida padrão, caso vocês queiram utilizar, e caso sintam a necessidade de cadastrar uma outra unidade de medida, dar outra nomenclatura, personalizar, é possível através desse botão aqui embaixo em cadastro de unidade de medida. Ele possibilita que clicando em adicionar, vocês façam o próprio cadastro efetivamente dentro dessa tela. Inclusive, além do cadastro selecionando alguma unidade de medida, ele permite que você edite uma já cadastrada e que você também utilize os fatores de conversão. O fator de conversão ele serve para que vocês possam utilizar o mesmo produto com outras unidades de medida. Por exemplo, a compra do produto ela é feita em quilograma, mas a utilização desse produto nos atendimentos é feita em grama. Então, nessas situações, vocês podem utilizar o fator de conversão. Ele visa justamente facilitar esse processo para vocês. Retornando no cadastro, além da unidade de medida, ao lado vocês podem definir o tipo do item. Ele serve para aplicação de filtro. Caso deseje cadastrar tipos, podem cadastrar por aqui. Abaixo, o preço de venda desse item, então quanto o cliente pagará na compra deste produto. Sempre lembrando, pessoal, caso vocês cadastrem algum item que não é utilizado efetivamente em vendas, somente de maneira interna, vocês podem digitar 0 e o sistema permite que vocês salvem zerado também. Ao lado, o preenchimento dos pontos para troca, caso vocês trabalhem com um clube de fidelidade dentro do sistema. Abaixo disso, ele permite a definição do estoque mínimo e do estoque máximo. Isso aqui ele serve para atualizar efetivamente nos alertas dentro do sistema. Então, ele serve para alertar quando o item estiver próximo do estoque mínimo, próximo do estoque máximo. Uma maneira de alerta, ele não impede o uso nem nada do gênero, somente como alerta mesmo. Abaixo, vocês definirão também a disponibilidade. Em quais situações esse item tem que ficar disponível para uso? Total, em qualquer situação, somente sobre vendas, somente sobre atendimento ou somente de maneira interna, como por exemplo, itens de papelaria, itens de limpeza, caso vocês queiram trabalhar com estoque, incluindo todos os itens que tem na clínica, inclusive esse tipo de produto. E por último, o campo dados da embalagem, que também é um campo obrigatório, e essa parte é utilizada para que vocês possam definir informações diferentes quando o item é vendido em embalagens diferentes da unidade padrão. Por exemplo, vamos supor que a gente está cadastrando um óleo de 1 litro, mas também eu vendo a caixa que contém 12 unidades, por exemplo. Isso aqui é para facilitar no momento da entrada e efetivamente também no momento da saída, caso você venda esse item com outras unidades de medida, além da padrão que vocês definiram aqui em cima. Caso vocês não forem utilizar desta maneira, vocês não forem utilizar outras unidades de medida, se vocês não vendem uma caixa, por exemplo, um conjunto, você pode definir as mesmas informações que colocar em cima, colocar embaixo também. Aí é a critério de cada um, depende de como vocês pretendem realizar o cadastro dos itens de vocês e como vocês querem dar entrada também, efetivamente. Preencha os campos obrigatórios, complementou da maneira com que vocês acham necessário. Após isso, salvando, o item será cadastrado. Posteriormente, clicando sobre um já cadastrado, ele permite que você o edite e que você relacione também com o fornecedor. Esse botão é de exima importância para que você possa definir de quem que a clínica compra este produto. Esse relacionamento deve ser realizado, senão vocês não conseguirão dar entrada no produto efetivamente. Então, tem que relacionar. Claro que o cadastro de fornecedores eu vou mostrar na próxima etapa para vocês, mas caso já tenham um cadastrado, basta selecionar e ao lado definir o preço de compra. Então, quanto a clínica paga na compra deste produto em específico, para que nas possibilidades de entrada, algumas possibilitam com que vocês deem entrada vinculada ao financeiro, lançamento de despesa. E aqui ele visa facilitar para que vocês não precisam incluir os valores manualmente depois. Bem simples. E só para encerrarmos o programa itens, claro que aqui do lado direito superior ele permite, como sempre, a verificação de auditoria e a inativação. Itens não podem ser excluídos, mas podem ser inativados caso não deseje mais utilizar. Então, o programa itens, o cadastro do item, basicamente seria isso. Dando sequência, o próximo cadastro em relação ao nosso estoque,
que é super importante, inclusive mencionamos anteriormente, seria o programa fornecedores. Com os fornecedores, definindo eles no momento da entrada, a gente define de qual fornecedor compraremos esse produto. Então é muito importante vocês cadastrarem. Aqui em cima tem a possibilidade de aplicação de filtro, caso desejem utilizar. E para cadastrar fornecedores novos, basta clicar em adicionar. E aqui no cadastro do fornecedor, ele exige o nome e a razão social. Caso desejem complementar com outras informações, definindo se o fornecedor é pessoa física, pessoa jurídica, inserindo os dados de documento dele, endereço também, caso vocês precisam preencher, se vocês vão comprar efetivamente o produto lá no fornecedor mesmo, você pode buscar pelo CEP, buscando o endereço, os campos são preenchidos automaticamente. E por último, o contato, caso desejem preencher telefone fixo, celular, algum outro contato, e-mail, Facebook, Instagram, site, alguma observação que vocês queiram complementar também. Inseriu as informações necessárias, complementou da maneira com que acham necessário efetivamente lá embaixo, salvou, fornecedores cadastrados. Posterior a isso, ele permite que você selecione o fornecedor cadastrado e aqui em cima ele permite a edição, caso precise atualizar algum dado, e que vocês se relacionem com o item também por aqui. Exatamente a mesma coisa que vimos anteriormente, só que por duas telas distintas. Geralmente, a gente recomenda que vocês primeiro cadastrem os itens e depois se relacionem com os fornecedores, porque geralmente vocês têm muito mais item do que fornecedor, então se torna um pouquinho mais simples. Mas independente por onde vocês façam esse relacionamento, é exatamente a mesma coisa. Basta relacionar aqui do lado esquerdo e definir o preço de compra, então quanto a clínica paga na compra deste produto. Fazendo isso, salvando, ficará disponível para que vocês possam utilizar posteriormente. E claro, última informação, como sempre, fornecedores não podem ser excluídos caso não queira utilizar, somente inativando aqui em cima. Então, um cadastro super simples, esse aqui seria o cadastro de fornecedores. Dando sequência, próximo cadastro do menu estoque seria o programa Centros de Custo. Os centros de custos, eles são geralmente uma organização ou geralmente até mesmo são projetos ou departamentos de uma empresa e é uma maneira eficiente de você poder agrupar as pessoas de acordo com as suas funções, para uma melhor análise de custo do negócio. Basicamente, pessoal, em quais situações o centro de custo será utilizado? Quando mais para frente falarmos sobre movimentação, no momento da saída do produto, em que essa saída foi por uso e consumo da clínica, o sistema vai solicitar o centro de custo, ou seja, qual que é o grupo de pessoas, qual que é o departamento da sua empresa que utilizou efetivamente esse item. Isso para análise de relatório é muito interessante a gente entender em quais momentos os itens foram utilizados, qual que é o grupo de pessoas que utilizou esse item efetivamente, então é por isso a importância do centro de custo. Geralmente a gente cita exemplos aqui, padrões, como o centro de custo atendimento, administração e o grupo recepção/vendas. Então essa é uma maneira bem eficiente de você poder separar. Existem outras metodologias, claro, aí fica da criatividade de cada um e depende da organização da sua empresa em relação ao controle do estoque. Para cadastrar centro de custo, super simples. Clicando em adicionar, ele vai exigir o nome. Ao inserir o nome salvando, após isso, selecionando o centro de custo agora cadastrado, ele permitirá que vocês façam a edição, claro. E um outro ponto importante é que vocês se relacionem com os usuários. Se vocês não fizerem esse relacionamento, quando algum usuário que não está relacionado com nenhum centro de custo for da saída do produto e for por uso de consumo da clínica, ele não vai conseguir dar baixa. Então tem que fazer esse relacionamento, é super importante. E o relacionamento do usuário com o centro de custo, existem dois caminhos possíveis. Aqui no cadastro do centro de custo mesmo, mas lá no cadastro dos usuários, ele permite também a mesma ação. É a mesma coisa, só que por duas telas diferentes. Clicando aqui sobre o usuário, ele permite no último botão lá em cima que você relacione com o centro de custo. Então, como mencionei, exatamente a mesma coisa, só que existem essas duas possibilidades aqui dentro do sistema de relacionamento. Claro que ele permite a inativação posteriormente, aqui acima, mas ele não permite a exclusão se não quiser mais utilizar, somente inativando. Então, esse seria o programa Centros de Custo. Dando sequência, além do cadastro de centro de custos, o próximo cadastro relacionado ao estoque seria o cadastro de depósitos dentro do sistema. Um depósito, ele seria um lugar de uma forma abrangente, basicamente, são armazenados os itens da clínica. E o sistema ele permite que seja controlado mais de um depósito para separação entre vendas e uso e consumo, por exemplo.
Então, pessoal, os depósitos seriam basicamente as salas que vocês armazenam os produtos. Aqui eu tenho dois exemplos super práticos também. Depósito geral, que algumas pessoas também nomeiam como almoxarifado, onde é guardado os itens utilizados durante os procedimentos, agulha, luva, esse tipo de coisa. E também o depósito loja, porque na minha recepção, vamos supor, eu também vendo alguns itens e eu armazeno alguns itens lá. Então, para vocês separarem os seus itens dentro do sistema. Para cadastrar um depósito, botão adicionar, ele vai solicitar o ID. O ID ele é para ser um número, pode ser um número só, pode ser vários, algo que faz sentido ou algo aleatório para vocês. Abaixo o nome do depósito e em seguida vocês salvam. Além do depósito, ele também ser uma forma de separação dos itens, ele é uma maneira bem eficiente de você poder restringir os usuários que têm acesso aos itens que estão dentro do depósito. Após o cadastro, clicando sobre o depósito cadastrado, ele permite que vocês o editem, claro, e que vocês também façam um relacionamento com o usuário. Isso aqui é de exima importância, porque se o usuário ele não estiver relacionado ao depósito, ele não tem acesso aos itens que estão lá dentro. Então, ele não vai ter acesso aos itens, não vai conseguir visualizar, muito menos mexer. É por isso que esse relacionamento é super importante. E assim como os centros de custo, o relacionamento do depósito com o usuário também podem ser feitos por dois caminhos. Aqui pelo cadastro de depósito, mas lá no cadastro de usuário também fica disponibilizado. No mesmo ícone de estoque, só que no botão abaixo, de relacionar depósitos. De novo, é a mesma coisa, só que por duas telas distintas é possível fazer esse relacionamento. E depósitos também não podem ser excluídos caso não deseje, mas utilizar somente inativando lá em cima aquele processo que a gente já conhece. O cadastro é extremamente importante. Então, esse seria o programa Depósitos. Dando sequência, partindo para o último cadastro do nosso menu estoque, que é necessário para que ele comece a funcionar, seria o programa Localizações. As localizações, elas são locais específicos dentro dos depósitos, onde são armazenados os produtos que vocês têm dentro da clínica. Então, o sistema permite o gerenciamento de mais de uma localização para cada depósito. Então, o exemplo que eu citei anteriormente, se os depósitos seriam as salas, as localizações são locais específicos. Então, é uma gaveta, é um armário, é uma estante, onde vocês armazenam os itens. Isso para deixar o estoque de vocês mais organizado ainda. Para cadastrar uma localização nova, basta clicar em adicionar. Ele exige o ID, então o número. O depósito, aqui mesmo no cadastro você já faz esse relacionamento, define qual depósito ele pertence. E por último, o nome da localização e salva. Extremamente simples também. Posteriormente, ele permite a edição, claro, e ele permite aqui ao lado a inativação caso não queira mais utilizar. E são esses os cadastros que a gente precisa fazer para que o nosso estoque comece a funcionar. Disse anteriormente, repetindo, todos esses cadastros que eu mostrei para vocês, todos são essenciais. Caso a gente não cadastre algum, em algum momento, em alguma ação que vocês realizarão, vai impedir por falta de cadastro. Então, se atentem com isso. Cadastrando agora, podemos partir efetivamente para o processo de entrada e saída dos produtos. O primeiro programa que pode ser utilizado para a movimentação dos seus produtos seria o programa localizado no menu Estoque, chamado Movimentar o Estoque Manual. Através desse programa, vocês conseguirão realizar todas as ações que vocês desejarem com a quantidade dos produtos, seja entrada, seja saída e outras possibilidades que também apresentarei a vocês. Nós temos outros dois programas que eles também servem, um respectivamente para entrada, outro para saída, mas a diferença do movimentar estoque manual para esses outros dois, que eu vou citar logo em sequência, seria por conta de que o movimentar estoque manual não tem vínculo financeiro. Qualquer alteração que você faça aqui, qualquer ação efetiva, ele não impactará no financeiro do seu sistema, ele somente afetará na quantidade dos produtos efetivamente. Se quiser utilizar ele sem movimentação, pode utilizar o movimentar estoque manual. Bom, aqui em cima, começando, fica possibilitado a aplicação de filtro dos itens, caso você queira buscar por um item específico. Buscando por ele, ele trará abaixo a quantidade dos produtos efetivamente. Podem notar que eu pesquisei por um item específico e por que eu tenho 5 colunas. Porque é o mesmo item, mas eles podem ser lotes diferentes, e se for o mesmo lote, é por conta que eles estão em locais diferentes dentro da minha clínica. Um está na loja e outro no depósito geral. O item nunca vai juntar a quantidade, juntar os lotes, sempre vai ficar separado para que fique organizado efetivamente dentro do seu sistema.
Além do filtro do item, tem o filtro também do tipo do item, caso vocês tenham cadastrado e relacionado com os cadastros, e ele possibilita que vocês vejam os itens negativos também, caso desejem. A primeira ação disponível que vocês poderão visualizar através do movimentar estoque manual seria a entrada única neste primeiro botão aqui em cima. A entrada única, por aqui vocês conseguem dar entrada de um produto somente através dela. Clicando, ele abrirá a telinha do processo de entrada, que é super simples. Primeiro, ele vai solicitar os dados da localização, então onde que esse item ficará, qual o depósito e qual localização. E abaixo, em dados de estoque, primeiramente, você selecionará o fornecedor e ao lado, o item. Podem notar, ele só liberou o item depois que a gente fez a definição do fornecedor. Por isso que esses relacionamentos dos cadastros que eu mostrei para vocês anteriormente são tão importantes. Ao definir, seleciono o item. Ele tem o informativo do valor unitário, mas é meramente informativo, porque lembrando, movimentar estoque manual não gera financeiro. É só para você ter esse ideal. Ao lado, vocês definirão a quantidade do produto que vocês darão entrada. Então, sempre lembrando, mesmo que seja unidade, pessoal, unidade de medida, sempre depois da vírgula, tá? Lembrem disso. Abaixo, o lote sempre vem como avulso, mas a gente sempre recomenda que vocês alterem e coloquem algum dado, porque senão ficará tudo repetido e você não vai conseguir diferenciar um lote do outro. Ao lado, o último campo obrigatório, que é a validade, tá? Até quando esse item vai ficar disponível para uso. Ao lado, vocês podem preencher o número de documento e também uma observação, caso deseje. Clicando em salvar, vocês darão entrada no produto efetivamente. Se eu vir aqui na última página, ele vai mostrar o item com o lote, aonde que ele ficou e a quantidade certinho. Mas além da entrada única, notando que ao lado fica disponibilizada uma flechinha onde fica disponível que vocês utilizem a entrada múltipla. Então, quando precisa da entrada de vários itens ao mesmo tempo, ele permite. Visualmente, ele é um pouquinho diferente da entrada única, mas ele solicita exatamente os mesmos campos. Então, primeiramente, o fornecedor e ao lado, o item. Clica em adicionar. Isso vocês vão fazer com todos os itens que vocês desejam. O fornecedor, o item, clica em adicionar. E aqui ele vai exigir os mesmos campos, podem sempre acompanhar, inclusive através desse informativo que ele vai citar para vocês o que está faltando preenchimento para que vocês salvem. Então, depósito, a localização, se vocês quiserem alterar o lote, alterem, interessante, a validade, que também é necessário preenchimento, e a quantidade efetivamente. Isso vocês vão fazer com todos os itens: depósito, a localização, o lote, a validade efetivamente dele e a quantidade que darão entrada. Ao preencher tudo, vai aparecer uma mãozinha em verde, válido para salvar, significa que você pode dar entrada, você deu a entrada efetivamente múltipla desses produtos dentro do seu estoque. Ele apareceu aqui o registro. Então essa é a ação básica: entrada única e entrada múltipla. Mas o sistema disponibiliza ao lado também as baixas. O botão de baixa única, ele fica disponível quando vocês selecionam algum produto. Então, selecionando, aí sim, ele permite que vocês deem a baixa única. Você tem que informar qual item que você quer retirar. E a baixa é ainda mais simples, porque já vem tudo definido. Então, o depósito, a localização, o produto. O que vocês devem inserir é a quantidade que vocês deram baixa. Então, ele sempre vai trazer quanto que tem disponível e você informa quantas unidades você dará baixa. Colocar somente uma. E também ele exige por que você está dando essa baixa. Essa baixa é por doação do produto, por uso e consumo ou então o descarte. Caso selecionem doação ou descarte, ele deixará vocês salvarem tranquilamente. Mas caso selecionem uso e consumo, o sistema vai solicitar qual que é o usuário que utilizou esse produto efetivamente e também o centro de custo. Então, qual que é o departamento que esse usuário pertence que utilizou? Isso, de novo, para análise de relatório é extremamente interessante para você entender qual o departamento que mais utiliza os produtos. E se você preferir também colocar uma observação, fica disponibilizado. Preencheu, salvou, assim vocês deram uma baixa única. Mas assim como as entradas, as baixas aqui ao lado possibilita também a baixa múltipla, vários produtos ao mesmo tempo. E a baixa múltipla, visualmente, ela é muito parecida com a entrada múltipla, realmente é o mesmo padrão. Então, aqui em cima, o item, por que você está dando baixa? Clica em adicionar.
Isso você vai fazer com todos os itens que desejo. O item, por que está dando baixa, clica em adicionar. Ele vai solicitar de novo de qual depósito você vai retirar, porque ele pode estar em 2 depósitos distintos, de qual localização, porque ele também pode estar no mesmo depósito, só que em localizações diferentes, de qual fornecedor, qual o lote, efetivamente. Então, ó, por isso que é importante a alteração do lote, gente. Se ficar tudo como avulso, vocês não vão conseguir diferenciar. Então, aqui já facilita. Ele já puxa a validar e a quantidade que tem disponível e vocês definirão a quantidade que vocês vão retirar. Isso farão com todos os produtos. Novamente, depósito, localização, o fornecedor, o lote. Ele já puxa a validar e quantidade e a quantidade que vocês vão retirar efetivamente. Definiu tudo certinho, aparecerá a mãozinha em verde também, válido para salvar, e assim, salvando, vocês deram a baixa múltipla de vários produtos ao mesmo tempo efetivamente dentro do sistema. Então essas são as ações básicas: entrada, baixa, perfeito. Mas o sistema disponibiliza também algumas outras opções para vocês. Por exemplo, vamos pegar aqui um dos últimos itens que eu dei entrada, que seria esse creme. Eu dei entrada de 15 unidades. Mas vamos supor que eu fui contar de novo esse creme e na verdade eu não tenho 15, eu tenho 14. Só que sem querer eu contei errado e no momento da entrada eu coloquei uma quantidade superior. Mas agora, eu poderia dar uma baixa? Não seria o correto, porque quais são as opções de baixa? Doação, uso e consumo e descarte. Eu não doei, eu não usei, eu não consumi e muito menos descartei efetivamente. Então, nessas situações, quando vocês dão entrada errado, por exemplo, vocês podem utilizar o ajuste, que é esse terceiro botão lá em cima. Você está ajustando a quantidade. Então, quando acontece esse tipo de situação, você pode ajustar tanto para uma quantidade menor quanto maior. Eu vou utilizar o exemplo que eu dei uma entrada superior, mas vocês podem também aumentar a quantidade sem problema. Então já vem tudo definido, quantidade, você vai colocar somente a nova quantidade. Então, o exemplo que eu citei, contei de novo, não tenho 15, tenho 14. Coloca a nova quantidade, posso colocar uma observação também, por exemplo, para ficar certinho nos relatórios. E salvando. E assim eu fiz um ajuste da quantidade. Mas claro, e se de repente eu fiz uma entrada múltipla e foi tudo errado? Não tem problema. Nos ajustes, a flechinha do lado, ele permite que vocês façam ajustes múltiplos também de vários itens ao mesmo tempo. E segue aquele mesmo padrão. Então, de qual depósito você vai ajustar, qual localização que você fará o ajuste, a quantidade nova que você vai registrar e qual que é o item efetivamente. Então, aqui vocês escolhem. Clicam em adicionar. Isso farão de novo. Depósito, a localização, a quantidade nova a registrar e o item em questão. Clica em adicionar. E aqui ele vai mostrar certinho o nome do item, a quantidade registrada, a quantidade que tinha atualmente e a diferença. Pode ser tanto positiva quanto negativa, claro. E geralmente o ajuste múltiplo, quando é necessário realizar ele, é porque geralmente a gente faz alguma coisa errada. Deu entrada errado, deu saída errado. Então ele permite que aqui embaixo você gere um Excel. Caso necessite, precise exportar por algum motivo, ele disponibiliza para vocês geração de Excel. Salvando, ele vai pedir se é isso mesmo que vocês desejam realizar, clica em sim, e assim fizeram um ajuste múltiplo da quantidade. Então essas seriam algumas opções que o Movimentar Estoque Manual disponibiliza referente aos ajustes. Mas, além dessa opção, o último botão que o sistema disponibiliza também seria a transferência. O botão de transferência, ele permite que você transfira o seu item de um local para outro. Por exemplo, vamos pegar esse óleo essencial em específico. Esse óleo essencial, eu dei a entrada dele de 10 unidades. Mas dessas 10 unidades, 5, ou seja, metade, eu deixarei lá na minha recepção, lá na frente para venda, e as outras 5 eu vou deixar no depósito, onde eu utilizo durante os procedimentos. Só que no momento de dar entrada, eu acabei esquecendo essa separação, e eu dei a entrada das 10 unidades tudo junto no depósito geral. E agora, de novo, não é uma baixa, porque não é um descarte, não é uma doação, não é uso consumo, mas também não é um ajuste, porque a quantidade está correta, são 10 unidades que eu tenho. Só que a questão é que metade dessa quantidade está em um local e a outra metade em outro. Nessas situações, vocês poderão utilizar o último botão lá em cima, que é a transferência. Aqui vocês vão transferir um produto de um local para outro, sem
alterar diretamente a quantidade dele. Então tem aqui definido já aonde que ele está atualmente e abaixo você define para onde ele irá. Então eu mandarei para a loja, nessa localização aqui, e eu vou transferir só metade. Posso transferir tudo também, se eu quiser, mas aqui eu vou transferir só metade. Salvando, ele ficará o registro, ó, 5 unidades efetivamente no depósito geral e as outras 5 ficou no depósito loja. Então essas são as possibilidades que o movimentar estoque manual disponibiliza para vocês. Tem todas as ações que precisam realizar, e lembrando, esse é o único programa de movimentação do estoque em que ele não afeta diretamente o financeiro de vocês dentro do sistema. Ele só irá afetar a quantidade dos produtos. Mas além dele, o sistema disponibiliza outros 2 programas que aí sim possuem vínculo financeiro e que eu mostrarei para vocês logo em sequência. O primeiro programa relacionado ao processo de entrada de produtos que envolve, claro, o lançamento financeiro, seria o programa Ordem de Compra. Através dele, provê a funcionalidade de você centralizar e administrar também as compras de produtos da sua clínica. Então, esse programa ele possui vínculo com o financeiro, ele serve para você dar entrada nos produtos, ou seja, ele gera uma despesa, um contas a pagar no seu sistema. Aqui em cima ele possibilita alguns filtros como de data, de status efetivo, de fornecedor, buscar por número também. Para iniciar uma ordem de compra nova, basta clicar em adicionar e ele permite aqui algumas informações. O número, o sistema já define, data de solicitação pode ser alterada, o fechamento vai depender também do lançamento financeiro, que eu mostrarei para vocês mais para frente. Primeiro ponto obrigatório é o fornecedor, então de quem vocês estão comprando o produto. Ao lado, ele já informa o solicitante quando vocês lançam a ordem de compra, mas caso deseje personalizar, pode também. Caso deseje complementar com alguma descrição, o sistema também permite. Mas para adicionar os itens, basta clicar em adicionar. Ele aqui disponibilizará para vocês que vocês selecionem o produto em questão. Ele já puxa a unidade medida atualmente, ele traz informações também referente a estoque mínimo, estoque máximo, que definimos lá no cadastro, e o saldo atual que tem atualmente dentro do seu sistema. Após isso, vocês definirão a quantidade que vocês darão entrada, ele já puxa o valor unitário do cadastro, do relacionamento do item com o fornecedor, caso precise alterar, ele permite. Caso também o fornecedor tenha cobrado frete, você pode aplicar neste momento. Se de repente ele cobrou outra despesa também, ou até mesmo aplicou um desconto, ele deixa que vocês personalizem os valores. E por último aparecerá o valor total. Caso deseje colocar um anexo também, às vezes uma nota, algo do gênero, ele permite que você faça o upload. E assim, salvando. Mas de repente, eu comprei mais de um produto desse fornecedor. Basta clicar em adicionar novamente e preencher os mesmos campos com o item que vocês desejam dar entrada. E assim, salvando. Claro que essa seria a maneira tradicional, selecionando item por item, a quantidade e assim por diante. Mas ele permite uma outra opção aqui na ordem de compra também, através desse botão que é o importar XML. Através dele, vocês conseguem fazer o upload da nota fiscal que o fornecedor disponibiliza, tem que ser no formato XML, tá, pessoal? Outro formato o sistema não aceita. Fazendo o upload, o sistema vai puxar automaticamente desta nota as informações do produto, a quantidade certinha, principalmente se vocês compram vários produtos do fornecedor, em vez de selecionar item por item, quantidade por quantidade, vocês podem facilitar e importar através do XML também. Mas se preferir fazer da maneira tradicional, como eu mostrei anteriormente, também serve e funciona da mesma forma. Inserindo, salvando, a ordem de compra aparecerá na tela inicial do programa com esse status aberto. Quando ele está aberto, significa que os itens ainda não entraram no estoque de vocês. Ele só entrará efetivamente a partir do momento em que vocês lançarem o financeiro. Então, informar como a clínica pagou ou irá pagar. Mas com ele aberto, clicando em cima do registro, aqui em cima ele permite a edição, se você deseja alterar alguma coisa, o cancelamento também, então de repente o fornecedor acabou não entregando, quando cancela fica em amarelinho, então você não perde o registro. E se ele entregou, de fato está certo, vocês clicam em aprovar. E ao clicar em aprovar, primeiramente ele vai solicitar as informações referente ao teu estoque, aonde que esses itens vão ficar. Então, padrão, lote, data de vencimento do produto, o depósito que ele ficará e a localização. Isso com todos os itens. Data de vencimento também, o depósito e a localização.
Aplicando, aí sim vocês lançarão o financeiro. Já virá aqui com as informações, caso desejem inserir algum informativo referente à competência, alterar a competência. Ele permite também que vocês apliquem um desconto nessa etapa, tanto em percentual quanto em real, que vocês selecionem a forma de pagamento, que ele exige essa informação, a conta destino, então para onde foi esse dinheiro, inclusive tem uma conta padrão que se chama despesa com mercadoria, a conta origem de onde que saiu esse dinheiro, e também a definição das parcelas, caso seja parcelado, vocês podem definir por aqui. E abaixo ele aparecerá esse lançamento financeiro, a forma de pagamento, valores. Caso deseje colocar um anexo, por exemplo, um comprovante de pagamento, você pode anexar. E se de fato vocês já pagaram esse valor, pode marcar como pago também. E aí, finalizando, pagamento finalizado com sucesso, ordem de compra fechada, significa que os itens entraram no seu estoque. Inclusive, ao dar entrada, independente, na verdade, do programa que vocês utilizem a movimentação, seja a ordem de compra, seja o pedido de venda, até mesmo o movimentar estoque manual, todos os registros que vocês fazem, todas as movimentações, ficarão presentes no programa movimentar estoque manual. Mesmo que você não utilize ele para realizar ações de movimentação, ele fica presente em todas as movimentações em questão. Ó. Esses dois olhos, que foi o que eu dei entrada junto com vocês agora no ordem de compra, eles aparecerão por aqui. Então pode ser um programa utilizado também somente para visualização, verificação, para ver se os itens estão corretos, a quantidade, não necessariamente realizar ações, por exemplo. Então uma opção bem bacana para vocês. E basicamente, o ordem de compra seria isso, um processo bem simples para trabalhar, e ele visa facilitar e otimizar também o processo de compra dos produtos e deixar isso registrado no sistema efetivamente. Dando sequência, o próximo programa do menu estoque e último, inclusive, seria o pedido de venda. O pedido de venda ele é um programa utilizado para você gerenciar as vendas dos produtos da clínica. Então, visualmente e, na verdade, relacionamento ao processo em si, ele também é muito parecido com o ordem de compra. Só que a diferença é que aqui vocês também vão lançar o financeiro, só que aqui vocês irão lançar um contas a receber, uma parcela de recebimento efetivamente. Aqui em cima, os filtros, como sempre, de data, de status, de cliente, caso desejem utilizar. E tem mais filtros aqui ao lado, inclusive, buscando pelo número do pedido de venda, por perfil de compra do cliente, até mesmo a classificação. Para lançar um pedido de venda novo, basta clicar em adicionar. E é bem parecido realmente o visual dentro do pedido de venda. Então, primeiramente, o cliente que efetuará a compra desse produto, o vendedor. Caso vocês trabalhem com comissão, vocês podem selecionar um vendedor auxiliar também. Clicando em adicionar, ele liberará a telinha do preenchimento do item. Então aqui vocês definem qual que é o item que o cliente fará a compra, ele já mostra quanto que tem no estoque para vocês terem um norte, tanto aqui quanto aqui embaixo. Vocês definem a quantidade que o cliente efetuará a compra. E claro, os valores podem ser alterados também, como aplicação de frete, aplicação de um desconto, tanto em percentual quanto em real. Ele permite também que vocês façam o upload de algum anexo, caso deseje. Preencheu, conferiu se está correto o valor total, clica em salvar. Caso o cliente tenha decidido comprar um outro produto também, basta clicar em adicionar e preencher exatamente os mesmos campos, fazer o mesmo processo com os itens que fizemos anteriormente. Salvando, perfeito. Verificou se está correto, se é isso mesmo, essa quantidade e esses valores, salva. E é o mesmo jogo de cores que vimos anteriormente. Quando está aberto, fica em verdinho, quando está em azul, fica fechado, e quando está amarelo, porque foi cancelado. Com o pedido de venda aberto, os itens ainda não saíram do seu estoque. Então, para que ele saia, é necessário gerar o financeiro. Clicando sobre o pedido de venda, ele permite aqui em cima que você o edite, caso precise, que você o cancele ou então que você aprove. E a aprovação, o lançamento financeiro do pedido de venda, ele é igual ao lançamento financeiro de qualquer outra venda, seja plano, serviço avulso, é idêntico. Então aqui é aquele padrão, onde vocês escolherão se é a opção parcelado à vista, pagamento híbrido ou então recorrente mensal. Aqui, claro, depende das formas de pagamento e as metodologias que vocês oferecem ao cliente. Abaixo as informações da origem, ID, descrição, data de execução, data de lançamento, valor. A última etapa que você consegue aplicar desconto para o cliente, sendo em percentual ou em real, ou aplicando benefícios também, podendo ser voucher, troca de pontos, ou então aplicação de promoção, que seriam os convênios que o sistema disponibiliza.
e confere o valor total final. Se é isso mesmo, clica em fechar venda, onde aqui vocês definirão a quantidade de parcelas, se o cliente deu a entrada, o lançamento financeiro que vocês já estão habituados dentro do sistema. Selecionando forma de pagamento, sempre confere se a conta destino, conta origem está certa, a competência também. Deseja acrescentar número de documento, nota, ele permite. Define a quantidade de parcela certinho, o sistema faz a somatória para vocês efetivamente aqui embaixo. Sempre confiram se está correto cada valor, cada parcela. Precisa anexar algo, ele permite também. E se o cliente já pagou e vocês já receberam o valor, poderá marcar como pago. E assim, gerando financeiro, clicando em lançamento financeiro novamente, venda lançada com sucesso, o pedido de venda fechado, significa que os itens saíram do estoque de vocês. Quando ele está fechado, ele permite que vocês verifiquem as parcelas, que vocês reabram também, que vocês imprimam, caso seja uma necessidade, e também que vocês dupliquem. Às vezes vem um outro cliente querendo comprar exatamente os mesmos produtos, o sistema disponibiliza que vocês façam a duplicação para evitar esse trabalho novamente. E basicamente também o programa pedido de venda serviço são essas opções que ele disponibiliza e são praticamente os mesmos ícones e a mesma metodologia que o ordem de compra. Se vocês mexem em um, vocês mexem em outro tranquilamente. E seria esse o nosso menu estoque. Mas as opções em relação ao estoque dentro do sistema não se resumem a somente esses programas. Aqui dentro do sistema BL Software, ele disponibiliza também a opção para vocês que vocês possam realizar o processo de baixa automática. Quando é realizado algum procedimento, por mais simples que ele seja, sempre é utilizado uma agulha, uma luva ou algum outro produto. E algumas clínicas optam por trabalhar com a baixa automática, então fazer com que o sistema reconheça quando o procedimento ele é finalizado e ele retire esses itens do estoque automaticamente. Só que para essa baixa automática funcionar, existem duas configurações que é necessário realizar. A primeira configuração fica localizada no menu Cadastros lá embaixo, no programa Estabelecimento. Acessando esse programa, vocês clicarão em cima do estabelecimento em questão e acima clica no primeiro botão de edição. Aqui dentro do cadastro do estabelecimento, deverá ser marcado esta caixinha no campo configuração, que seria o movimentar o estoque a partir dos procedimentos. Com isso aqui habilitado, o sistema vai conseguir compreender que a partir daqui, você vai querer trabalhar com a baixa automática. Então, os procedimentos, ao serem finalizados, deverão retirar alguns produtos. E é aqui que vocês farão essa marcação. Marcou a caixinha, salvou, ok, primeira configuração realizada. A segunda configuração, ela já é um pouquinho mais trabalhosa, que seria no menu realizar, seria no menu cadastros, no programa serviços. Essa segunda configuração, ela já é um pouquinho mais trabalhosa. Aqui vocês vão encontrar os serviços que a clínica realiza em seus clientes. Aqui deve ser realizado o seguinte processo. Selecionando o serviço, aqui acima no botão de relacionar, ficará disponível o ícone relacionar itens baixo. Aqui vocês determinarão para o sistema os itens que vocês utilizam durante o procedimento. Basta selecionar os itens em questão e ao lado definindo a quantidade que vocês utilizam. Aqui vocês podem deixar uma quantidade padrão, mas fiquem cientes que no momento de finalizar o atendimento, ele permitirá que vocês alterem a quantidade, diminuindo, aumentando, retirando o produto e colocando os novos também. Mas aqui vocês deixam um padrão para que fique mais fácil no momento da finalização do procedimento. Fazendo isso, definindo a quantidade, salvando, como eu citei, é um pouquinho mais trabalhoso porque aqui vocês deverão selecionar serviço por serviço e fazer esse relacionamento. Mas, fazendo uma vez com todos os serviços, a baixa automática começará a funcionar. E na prática, como que seria esse processo? Aqui no menu processos, na verdade, no programa agenda, apenas o fato de você agendar o procedimento, os itens não sairão do estoque. Para que ele saia do teu estoque efetivamente, o procedimento precisa ser finalizado. Então, selecionando o agendamento e clicando com o botão direito do mouse, o segundo ícone disponível seria a opção de finalizar atendimentos. Aqui ele possibilita que vocês passem o agendamento para o status atendido. E se foi realizado as duas configurações anteriores, clicando em sim, aparecerá essa tela de selecionar centro de custo. Então aqui vocês determinarão qual que é o departamento, o grupo de pessoas que utilizou esse produto. Selecionando, aqui abaixo ele disponibilizará os itens, então qual é o item, de qual lote. Se quiser trocar o lote, ele permite, inclusive, e que vocês alterem em quantidade. Então, esse item aqui eu não usei.
Você pode zerar, por exemplo, mas eu não utilizei esse creme, mas eu utilizei outro. Basta clicar aqui em adicionar e ele permite que você veja todos os itens que você tem, selecione o outro item que você deseja, certinho de qual lote, qual depósito, e a quantidade também que vocês definam. Salvando, ele será acrescentado. E altere a quantidade também. Então, esse aqui eu não usei 1, eu usei 2. Basta apagar e colocar a quantidade correta. Ele permite que vocês personalizem caso precise. Conferiu se está correto, salvando. Status atendido significa que os itens saíram do estoque efetivamente. Então, basicamente, seria esse o processo de baixa automática. Ele visa facilitar o controle do estoque de vocês, otimizando esse processo de uma maneira bem bacana e bem eficiente. Dando sequência e partindo para a última etapa do treinamento, apresentarei a vocês uma informação super importante, que além dos programas que eu mostrei para conferência de quantidade, fazer um acompanhamento, existe uma outra possibilidade também de acompanhamento do estoque de vocês, que seria através dos relatórios. Aqui no menu de indicadores fica disponibilizado o programa BI, que é onde está armazenado as nossas dashboards, relatórios e gráficos. Na guia relatórios, a gente tem uma categoria específica para estoque que tem várias opções para vocês utilizarem, diversos. Tem relatório para vocês verem processo de entrada e saída, relatório para vocês verem a quantidade atual dos produtos, relatório em relação à venda, existem várias opções para vocês trabalharem. E é claro, sempre recomendamos, explorem o BI, ele fica disponibilizado, tem mais de 80 relatórios disponíveis para vocês sobre diferentes categorias. Vocês podem explorar, podem trabalhar com ele, disponibilizam uma gama bem interessante. Mostrando somente um exemplo para vocês visualizarem como que funciona o relatório, eu posso apresentar o inventário do estoque, tem a versão detalhada e a resumida. O relatório inventário de estoque, onde vocês poderão visualizar referente à quantidade atual que vocês têm dos produtos. Aqui na aplicação de filtro, ele permite que vocês filtrem pelo nome, por lote, por depósito, por quantidade, caso queiram. Aplicando, ele mostrará a quantidade atual que vocês têm de produto. Inclusive tem totalizadores aqui em cima, basta clicar na flechinha e ele mostra se tinha a quantidade atual. Se alguém solicita a quantidade, já tem pronto, basta vocês exportarem, o sistema permite exportar em PDF em Excel, e tem a listagem dos itens de uma maneira mais organizada. Então, o item, os lotes, aonde que eles estão localizados, a quantidade. É uma informação bem completinha para que vocês possam explorar e controlar o estoque de vocês de diferentes formas, tanto com os programas respectivos, quanto através dos relatórios também. Então, seria mais uma curiosidade caso vocês queiram de maneira detalhada acompanhar o estoque de vocês. Então, basicamente, seria esse o nosso treinamento de estoque.